Queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abramos num texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Os irmãos identificaram o texto? Digam amém. O versículo 8 diz: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo de número 25 a seguir, por favor. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu o sou, o que falo contigo. Nisso vieram seus discípulos e se maravilharam de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Último, por favor, ou últimos, os versículos 36 e 37. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro o que ceifa. Tomai o vosso assento. Eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês essa noite, louvar a Jesus pela vida do vosso pastor, que aqui também é meu pastor, pastor Lúcio Francis, a pastora Lúcia. Minha gratidão a Deus pela vossa vida, vossa família, que o Espírito Santo continue preservando-os cada vez mais. Ao pastor Robson Tavares, pastor Robson, meu muito obrigado pelo contato, pelo carinho para estarmos juntos. Pastor Reginaldo, prazer revê-lo, que o Senhor Jesus te use com muita graça e autoridade. Cantora Suede, também é um prazer revê-la, que o Senhor guarde a sua família, os que te acompanham, e minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, nossos filhos, Eliseu Filho, a Estel, Emanuel. Nós precisamos das orações dos irmãos ao nosso favor. Eu quero louvar a Jesus pela vida de um amigo que está aqui. Obrigado. Foi o pastor Elienay quem primeiro me trouxe para pregar aqui em Macapá. Pastor Elienay, me dá um sinal. Pastor Elienay, me dá um sinal. Aqui. Amamos a sua vida, a sua família. Meu muito obrigado. O Senhor desejava que eu conhecesse essas igrejas e Jesus colocou o pastor hoje diante de nós. Estamos aqui naquele congresso que o Senhor sempre profetizou, eu lembro. Que Jesus continue guardando o seu chamado e a sua família. Amém, meu amigo? Queridos irmãos, depois da pregação... É o que, papai? Vai trabalhar, né? Depois da pregação, os meus livros estarão disponíveis em algum lugar. Milene, onde é que está o meu material? Lá, né? Na central? Central da Almadeap. Na central... na central da Almadeap estarão os meus livros.
Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. E eu tenho disponível aqui, Deus fala em Gênesis, Deus fala em Gênesis, Deus fala em Êxodo, e Deus fala em Levítico. São todos os capítulos comentados e explicados para você que já prega, para você que está aprendendo a pregar. Eu vou escrever esses livros até Malaquias com esse título e já tem disponível esses 3 números, já está sendo projetado. Obrigado, meu filho. Eu também tenho uma espécie de introdução bíblica para conhecer a Bíblia. Isso. Em 52 semanas, nesse livro, eu te ajudo a compreender quem escreveu cada livro da Bíblia, onde escreveu, sobre quem, quais textos e personagens, vira assim, ó. Quais textos e personagens principais de cada livro da Bíblia. Tenho um livro também voltado a jovens e adolescentes. O título do livro é Solteirismo e Namoro Cristão. Esse é seu. É um livro que vai ser um guia bíblico para essas fases tão importantes. Na realidade, essa fase, eu provo na Bíblia que esse conceito de namoro, como existe na nossa geração, não é bíblico. Eu escrevi 2 livros voltados à liderança, Princípios da Liderança de Josué e Princípios da Liderança de Paulo. Esse livro já ultrapassou 50.000 cópias vendidas e esse aqui está sendo lançado. Se você quer se desenvolver na liderança, no ministério, são princípios de Deus para quem sabe que tem chamado. Está acabando. Tem o livro da mamãe. Esse livro a minha esposa lançou com o título Entre Elas e Deus. Na pandemia, a Luana fez uma série de lives sobre assuntos femininos e a editora lançou o livro através dos conteúdos das lives que a Luana fez nesse período tão difícil. E o último livro que lançamos, minha esposa e eu, você e Deus. Princípios eternos para um casamento sólido e duradouro. Aqui atrás eu explico para que serve esse livro. Se seu casamento vai bem, esse livro vai levá-lo ainda mais longe. Se está em crise, vai mostrar que ainda há saída. E se você não casou, esse livro vai te preparar para o único fundamento que sustenta um lar. Obrigado, meu filho. No site, cada livro custa entre 70 a 80 reais. Venderemos cada livro a 50 reais. Se você quiser adquirir, procure-nos no final da pregação, em nome de Jesus. Queridos, eu quero pregar subordinado ao tema. Por que você não prega? Por que você não prega? Inventamos muitas desculpas para fugirmos da obrigação que Jesus deu à igreja de anunciar o Evangelho. Em João capítulo 4 temos a narrativa, a história de Jesus se dedicando a pregar. E sob quais circunstâncias Jesus prega em João 4? Vejamos que nos primeiros versículos diz que ele, Jesus, veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. João batizava para o arrependimento em João 3. Jesus batizava os arrependidos
nós não praticamos o batismo de João. Eu não estou vendo o relógio. Amor, quando der o meu tempo, você faz assim para mim. Qual é o seu tempo, meu bem? O pastor disse que era. Pronto, isso. Me deu uma hora. Calma, viu que tu vai cantar. Ah, já cantou? Meu Deus do céu, eu que estou atrasado. Então, Jesus está pregando sobre quais circunstâncias? A primeira, sob a pressão da calúnia. Veja o versículo 1, diz que ele sabe que os fariseus sabem. Chegou em Jesus a notícia que se espalhava pela cidade. E a notícia era: Jesus está batizando mais discípulos que João. João batizava para o arrependimento. Jesus batizava os arrependidos. E o batismo que nós exercemos, praticamos, não é o batismo de João. Nós não batizamos quem quer se arrepender. O batismo que a igreja de Jesus efetua é para quem já se arrependeu. É para quem está confessando publicamente que já morreu para o mundo e agora vive para Cristo. E isso é demonstrado simbolicamente no ato batismal. Quando a pessoa desce, ela está confirmando publicamente que ela já morreu e foi sepultada. E quando a pessoa sobe das águas, ela está declarando publicamente que agora ela tem a vida de Cristo Jesus. Mas veja o versículo 2. Se espalha a notícia que Jesus batiza mais do que João, ainda que mesmo não fosse Jesus quem batizava, mas eram os discípulos de Jesus que batizavam. Os discípulos de Jesus, quando enviados, se multiplicavam como apóstolos, que representavam a autoridade de Jesus, e eles batizavam mais pessoas do que João. Os discípulos de Jesus batizavam mais pessoas que João. Não era literalmente, pessoalmente, fisicamente, estritamente Jesus. E onde está o problema? O problema é que João começou primeiro. Quem começou primeiro é comum que tenha mais credibilidade. João tinha tanta credibilidade que um dia Jesus quis confrontar seus inimigos e disse: o batismo de João, o ministério de João é dos homens ou de Deus? E eles tiveram medo de se levantar contra o ministério de João devido ao respeito, pois João havia começado primeiro e as pessoas defendiam, acreditavam no ministério de João. Sendo João alguém que para os líderes religiosos, por ter começado primeiro, tem mais credibilidade do que Jesus. Jesus agora está sendo perseguido como? Como que ele está ao mesmo tempo fazendo discípulos e batizando mais discípulos do que João? Vamos interrogá-lo. Para interrogá-lo, vamos persegui-lo. E para evitar essa perseguição, Jesus então se retira. Talvez você diga: mas pastor, João veio para abrir o caminho, por que ele continua pregando? Eu acho que a resposta básica está no capítulo 3, como eu já disse. João batiza quem quer se arrepender. Os discípulos de Jesus, sob sua autoridade, batiza quem já havia se arrependido. Só que tendo João mais credibilidade, isso vai atrair mais uma guerra, mais uma luta, mais uma contenda sobre o ministério de Jesus. Jesus prefere então se retirar do ambiente em que a contenda está sendo estabelecida. E o que é que Jesus faz? Versículo de número 3. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Jesus retorna para a Galileia e deixa a Judeia. Se esse debate iniciado no capítulo 3 entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João sobre qual batismo era verdadeiro chegou nos fariseus, Jesus sabe que uma contenda pública vai ser gerada agora, sendo que esse debate entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João chega nos fariseus, vai gerar uma perseguição contra Jesus. Então Jesus prefere se retirar.
porque Jesus escolhia as suas guerras. Entenda isso. João é primo de Jesus. João exerce o chamado de abrir o caminho. João batiza enquanto os discípulos em nome de Jesus batizam. Chega o assunto entre os fariseus que podem perseguir Jesus. Jesus está debaixo desses problemas. E agora os discípulos de João estão em discordância com os discípulos de Jesus. É só você ler o capítulo 3. E Jesus prefere se retirar daquele ambiente onde uma contenda foi instaurada. E mesmo assim, indo para a Galileia, já vou aplicar, que pentecostal gosta de aplicações rápidas, mas eu precisava explicar o contexto. Voltando para a Galileia, o versículo 4 diz que foi necessário a Jesus. Haviam caminhos mais fáceis, mas foi necessário para Jesus passar por Samaria. Quando Jesus diz aos discípulos, imagino que é necessário passar por Samaria, eles pensam que a necessidade de passar por Samaria se dá porque eles precisam comprar comida. Mas não. A necessidade de Jesus passar por Samaria se dá porque Jesus quer pregar, porque Jesus quer salvar, porque Jesus quer perdoar. Jesus quer demonstrar graça. Diz o texto, era-lhe. Isso significa dizer que era necessário para Jesus passar por Samaria. E a Bíblia diz que ele para em Samaria. O texto diz que ele estava cansado. Ele está cansado e se assenta ali junto ao poço onde se tem a famosa fonte de Jacó. Jesus cansado senta, e sentado chega uma mulher, e a ela ele pede água. Ele está com sede, ele está cansado, e debaixo da pressão, da perseguição que se levantaria dos fariseus, Jesus está cansado, com sede. Jesus saiu de um lugar onde o ministério dele e de João estão prosperando. Se há duas congregações na Judéia, no capítulo 3, agora só tem uma, porque Jesus se retirou. Seus discípulos também vieram com ele, e mesmo assim ele para pregar. Ele está sob perseguição de fariseus, sob calúnia farisaica. Ele está com sede, ele está cansado, e ele para pregar. Aí eu te pergunto, por que você não prega mais? Eu estou pregando a um grupo muito grande de jovens aqui, e eu tenho plena certeza absoluta que tem gente aqui que parou de pregar, porque caluniaram, porque mentiram com seu nome. E você cansou de perdoar tanto, você cansou de amar tanto, você cansou de acreditar tanto. O texto diz que Jesus estava cansado do caminho, no versículo 6. E mesmo assim, o Jesus cansado, sedento e sob pressão dos fariseus vai pregar. Quem mandou você parar? Como minha esposa cantou, para o quê? Para que tu entrou na caverna? Eu entrei na caverna para não fazer nada. E quem foi que disse que eu te chamei para não fazer nada? Pastor, mas até Jesus parou. Pastor, até Jesus sentou. Pastor, até Jesus cansou. Mas sentado, com sede, cansado, pregou. Você vai parar pelo que disseram. Você vai parar pelo que pensaram.
Toda semana vocês sabem que sai nova contenda e nova calúnia com meu nome, porque sabem que eu respondo. Hoje mesmo saiu uma nova. Pastor Eliseu Rodrigues faz 24 transações de 300.064 mil reais. Eita, menina, é muito dinheiro. E aí, meu irmão, a maioria daqueles que estão desconectados da igreja, desigrejados, destemplados, e aqueles que apoiam ideologias que a igreja pregam contra, começam a considerar como todo pastor bandido e ladrão. A esposa sente, a família sente, a equipe da rede social pergunta: tu vai sumir? Vou não, vou pregar, vou falar de Jesus. Cansado, com sede, sob pressão, Jesus está pregando. Se você não está na prática do pecado, mas está cansada, prega. Se você não está na prática do pecado, mas está cansado, prega. O Espírito Santo está dizendo a alguém: ainda que você desista do chamado, o chamado não vai desistir de você. Jesus veio ao nosso encontro aqui hoje através desse congresso. Há muitos congressos por aí de jovens que eu prego, mas congressos que despertam os jovens a pregarem são poucos. E vocês estão entre os poucos que eu escuto valorizarem a realidade de que é necessário levantar e pregar. Mas pastor, e se de fato eu errar? Confessa e deixe, alcançará a misericórdia. Pastor, e se de fato eu cair? Jesus te levanta e a glória da última casa será maior do que a primeira. Mas você não pode parar de pregar. Ele não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas disponíveis. Por que você parou de pregar? Cansado, sob calúnia e com sede, ele se assenta junto ao poço. E dentro de casa uma mulher diz: como eu sou uma mulher de caráter duvidoso, eu vou no horário de meio-dia pegar água, porque eu sei que não vai ter ninguém lá. Eu vou repetir. As mulheres pegavam água bem cedinho e bem de tardezinha. Por que essa mulher vai pegar água a meio-dia? Porque em casa ela diz: eu vou agora, porque eu sei que não vai ter ninguém lá. Só que aqui está Jesus, presta atenção. Aqui está Jesus sentado junto ao poço e diz: teve gente que se desligou, eu vou repetir tudo de novo. A mulher está em casa e diz: eu vou agora, porque eu sei que não vai ter ninguém lá. Jesus do lado de cá, os discípulos dizem: Senhor, bora com a gente. Ele diz: não vou ficar aqui. Mas Senhor, é meio-dia, vou ficar aqui meio-dia, porque eu sei que vai chegar alguém aqui. Você está entendendo que enquanto ela foge de gente, Jesus quer gente? Ah, eu sei porque você parou de pregar. Você está fugindo de gente. Porque quem te machucou? Gente. Quem te caluniou? Gente. Quem foi ingrato? Gente. Aí você diz: para que eu vou continuar no ministério cuidando de gente, acreditando em gente, tentando salvar gente? Só porque tu também é gente que cometeu contra Cristo os mesmos pecados que cometem contra você. Ou tu acha que Jesus te perdoou porque tu é bonitinha? Tu acha que ele te perdoou porque tu é o cara? Se gente te feriu, você como gente já feriu o coração de Jesus. E mesmo assim, ele continua te curando. Ele continua falando contigo. Ele continua tratando da sua alma. Jesus quer gente. Para que esse local foi organizado? Por causa de gente. Se vocês não viessem, a diretoria não procuraria esse local. Porque esse som com uma qualidade excepcional para te alcançar? Porque você está aqui, por causa de gente. Por que o pregador tem que estudar para pregar? Porque ele vai falar a gentes. E Jesus estava ali porque ele valorizava gente.
Por que as cantoras são chatas para lançarem uma canção? Porque elas vão falar ao coração de gente, não é de bicho, é de gente. Então a igreja tem que projetar, alcançar o coração dos homens, falar com os homens, gente, pessoa que falha, pessoa que erra, gente que vive nas drogas, gente que vive na prostituição, gente que vive na imoralidade, gente que vive na homossexualidade. Por quê? Porque independente do pecado, o mesmo preço pago pela tua alma foi pago pela alma do desviado, do desigrejado, do pagão, de quem ainda não tem Jesus. Mas você está na onda de se isolar. Não quero mais saber de gente. Vira bicho. É melhor se arrepender de ter amado do que se arrepender de nunca ter amado. Jesus veio como gente, pregava pra gente, subiu como gente, e quando a trombeta tocar vai arrebatar o quê? Gente, meu Deus do céu, porque Jesus quer pessoas. Tu fez Instagram pra quê? Tu fez Facebook pra quê? Facebook significa face do rosto. Perdão, o livro do rosto, o livro da face. Facebook, o livro da face, o livro do rosto. E realmente, todo mundo está mostrando sua face lá. Para isso tu fez rede social, foto com linguinha para fora, nem para cair um raio e entortar tua cara. Para que você fez TikTok? Para ensaiar a última dancinha, farmar áurea, que é coisa de gente boba. Meu Deus do céu, bestalhada. Na rede social, meu Deus, na rede social você alcança numa live o que Jesus não alcançou em 3 anos. Eu repito, numa rede social você pode alcançar numa live a quantidade de pessoas que Jesus não alcançou em 3 anos pregando na terra. Foi nesse sentido que ele disse que nós faríamos obras maiores, porque ele prega fisicamente na Palestina. Numa live você alcança vários países do mundo. E quando eu chego na sua rede, você não prega, você gosta de caluniar. Você não consegue fazer um resumo de um culto. Se o pastor falhar, se o cantor falhar, tu vai fazer storyzinho, teólogo de net, criticando a igreja. Mas você nunca compartilha uma palavra evangelística para resgatar vidas para o reino de Deus. Para que tu tem uma rede? Para conquistar vidas. Você é responsável pelas pessoas que você conquista. Gente, povos, nações. A mulher está fugindo de gente, e Jesus diz: eu quero salvar gente. Quando ela chega, ela nada fala. Ela coloca o cântaro aqui e diz: não vou falar nada. E Jesus diz: eu falo. Por que você não prega? Ele diz a ela: dá-me de beber. Jesus pediu água 2 vezes, e as 2 vezes negaram água para ele. A primeira foi essa mulher, a segunda foi na cruz. Mas nas 2 vezes ele fez diferença. Quando ele pede água para essa mulher e ela diz: como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana. Se judeu e samaritano não se comunicam, o que tu quer se comunicando comigo? Ele disse: se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse quem é que está pregando para você. Por que você não prega? Porque você não tem consciência de quem você é em Deus. Você não tem consciência da sua autoridade que a palavra te dá. Tem gente que começa a pregar
e uma rejeição do ímpio. Desculpa, tá? Desculpa. Tem gente que vai pregar, quer Jesus? Quero não. Leva Jesus? Quero não. Jesus é bom, experimenta Jesus? Quero não. Rapaz, tu não vai se arrepender. Pelo amor de Deus, irmão. Para receber Jesus, tu já tinha que ter se arrependido. Veja que a mulher sobe no pedestal. Como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana. Ela pensou que ia meter a Tramontina. Jesus diz, rapaz, quem mete Tramontina que sou eu. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, não era ele quem te pediria, era você quem deveria pedir água para ele. Era você quem deveria se humilhar. É por isso que você primeiro deve se capacitar em Deus para pregar o evangelho, para você saber que o que você está pregando pode ter apelo, mas não é apelação. Nunca dilua ao evangelho ao ponto do pecador, ímpio, miserável, pobre, cego, nu se sentir digno de pisar o evangelho de Jesus. Não insista além do normal com quem está ouvindo o evangelho. Esse evangelho que eu prego é a pérola, e quem rejeita é porco e cão. O evangelho que pregamos é a expressão do amor de Deus, e quem rejeita vai para o inferno. Então eu não prego para você ter dó de Jesus, eu prego porque tenho dó da sua alma que está desviada. Eu prego porque eu tenho pena da sua alma que está indo para o inferno. Eu prego porque Cristo me faz amar a sua alma. Então você que está aqui e não é crente, você que está aqui e desviada, não pense que essa mensagem ou esse pregador ou os nossos pregadores vão te colocar acima do texto. Não, aqui a palavra está acima de tudo e todos. É você quem deve ouvir a palavra, se arrepender de seus pecados, se submeter ao Cristo que eu estou pregando. Pois a ele, para estar pregando aqui, eu tive que me submeter. Essa igreja teve que se submeter. Como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Se você soubesse quem está te pedindo água, você baixaria a crista, pediria água para ele, e ele te daria água viva. Ele está dizendo, o que eu tenho para você é maior do que essa soberba sua. O que eu tenho para você é maior do que essa capa que você está tentando usar para disfarçar o vazio que está no seu coração. Olha isso. Quando ele diz assim, eu te daria água viva, olha o que é que ela fala. Onde tu tem água viva? Será que tu é maior que Jacó? Olha, irmão, a mulher. Será que tu é maior que Jacó, que bebeu do poço? Ele, seus filhos e seu gado. Tu não tens com que tirar. Ela está olhando para a mão de Jesus. O poço é fundo. Tu não é mais antigo do que esse poço. Não sabe ela, apesar daquele poço ser antigo e ter história, Jesus é eterno. O Jacó que fez aquele poço mentia. Jesus é a verdade. O Jacó é criatura, Jesus é o Criador. Mas ela não sabe. Será que tu és maior do que Jacó, que bebeu do poço, que nos deu esse poço, que deixou o poço para nós? Enquanto ela olha para o poço, Jesus olha para o coração dela. E ele diz assim, quem bebe dessa água torna a ter sede. Ele está pregando para ela e eu estou pregando para você. Eu queria que você me escutasse. Quem está me escutando? Ele está pregando para ela e eu estou pregando para tu. Quem bebe dessa, diga dessa, torna a ter sede. Não, agora é eu. Mas quem bebe da água que eu der, essa água se faz nele uma fonte que jorra para sempre. Tá na cara que ele não está falando da água do poço. Ele está falando do poço do coração dela, da sede da alma dela. Aí quando ele diz assim, eu tenho uma água que no poço não existe, que na terra não existe. Olha o que ela vai dizer, Senhor, me dá dessa água para que eu não volte mais aqui.
Eu não quero vir mais a esse poço. Eu não quero mais que as pessoas, enquanto eu passo, me caluniem ou olhem para mim com o olhar atravessado. Onde tem essa água viva? Jesus diz: tu quer? Ela: eu quero. Tu queres água viva? Quero. Ele diz: chama seu marido. Aí você se pergunta, por que ele disse chama o marido? Porque a sede da alma dela é aqui: família, relacionamento. A alma está vazia. Jovens, me escute. E ela tenta preencher, se relacionando várias vezes. Jesus agora precisa arrancar a tampa que ela coloca sobre o vazio da alma, e com relacionamentos humanos se sente preenchida. Eu estou falando da pregação dele. E ele diz: chama teu marido e vem cá. Ela diz: o que eu não quero é vir aqui, me dá dessa água. Ele diz: chama o marido e vem cá. Quando ele fala a palavra marido, sabe aquela palavra que te envergonha? Sabe aquela palavra que lembra suas fraquezas, nossas fraquezas? Sabe aquela palavra que traz o seu passado à tona? Quando qualquer pessoa fala, você baixa a cabeça, você disfarça passando a mão na roupa, você coça a cabeça. Quem estuda o comportamento humano sabe do que eu estou falando. Uma palavra gera um incômodo lá dentro, e Jesus sabe incomodar. Jesus não está nem aí para os incômodos. Ele fere, ele toca na ferida. Então ele diz a ela: chama seu marido. E quando ela ouve a palavra marido, ela diz: marido eu não tenho. Ela já tenta se proteger: marido eu não tenho. Quando ela diz marido eu não tenho, ele diz: disseste bem, porque tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Volta aqui. O que ele está dizendo é: quem bebe dessa água torna a ter sede. Continua sedenta. 2, 3, sedenta. 4, 5, sedenta. 6, já está no 6º. Sua alma continua sedenta. A pregação de Jesus é tão séria, é tão ele, pois suas palavras revelam quem ele é, que atravessa a necessidade da alma dela. É nesse momento que ela sobe o nível da compreensão e diz: Senhor, vejo que és profeta. Não é mais menor que Jacó, não é mais um judeuzinho qualquer, é um profeta. Quando ela o vê como profeta, ela acabou de confessar que a sua alma foi exposta através da pregação. Essa mulher é muito inteligente. Quando ela discerne que ela não está na frente de uma pessoa qualquer, a verdadeira sede se revela agora, gente. Olha o que ela diz: nossos pais adoraram no monte, vós dizeis que é em Jerusalém. Ela agora já vai para a adoração, porque todo homem longe de Deus tem um vazio na alma, tem uma sede lá dentro. Aquela mulher tentava disfarçar a sede com relacionamentos, e tem gente me escutando que tenta disfarçar a sede da alma nas drogas, na pornografia, nas riquezas, na fama, no sucesso, no like, nas amizades. Quando Jesus arranca a primeira camada, ela não tem sede, não é de relacionamentos, é de Deus. Agora ela abre a alma de vez e diz: me fala sobre adoração, me fala sobre culto, me fala sobre Deus, me fala sobre contato com Deus. Cada ser humano que vive em seitas, heresias, em religiões
falsas. É como os discípulos buscando o vivo dentre os mortos, buscando a pessoa certa, a coisa certa, no lugar errado. E cada crente aqui está buscando a pessoa certa, no lugar certo. Jesus, no culto a Ele. Olha a sede dela, onde se deve adorar. Se você pregar, moça, rapaz, adolescente, jovem, casal, se você pregar, você vai ver a sede dos homens. Você vai descobrir a necessidade da alma do ser humano. E foi Deus quem colocou no homem essa necessidade dele. Quando ela revela a sede dela, a fome dela, o desejo espiritual, olha o que Jesus diz: creia em mim que a hora vem, que não vai ser nem no monte nem em Jerusalém que adorareis o Pai. Olha a pregação dele confrontando os samaritanos: vocês adoram o que não sabem. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos. Tem gente que adora sem saber. Tem gente que adora sem consciência de quem é Deus, mas está tentando adorar, está tentando chegar-se a Deus, mas não conhece Deus. Só você vai mudar isso falando dele. Só você vai mudar isso pregando. Tem gente que está em ambientes errados, religiosamente falando, porque você que está no caminho certo não lhes mostrou o caminho certo. E Jesus diz: mulher, o lugar da verdadeira adoração, a origem da verdadeira adoração, não é no monte, nem no templo. Agora veja, por favor, como que Jesus tem desejo de saciar a sede espiritual dos homens. E isso só será saciado se você pregar. Olha a prioridade que Jesus dá. Moça, por favor, me escute. Rapaz, me escute. Eu estou aqui para honrar o projeto, o tema, a visão do congresso. Não se desligue. Ela fala de adoração. Ela começa falando de adoração. Olha o que Jesus faz. A hora vem, futuro, e agora é presente. Eu vou repetir: a hora vem. Então ela está esperando. Ah, tá bom, a hora vem lá pra frente, lá não sei quando. Mas ele quer tanto saciar a sede do homem que ele diz: a hora chegou. Eu te quero salva agora. Eu te quero adorando agora. Por que Jesus antecipa o tempo da adoração? Porque primeiro ele conjuga o verbo no futuro e depois ele antecipa e diz: a hora é agora. Porque verdadeiros adoradores o Pai quer agora e não amanhã. E eu falo novamente a você que está desviada. Você que está desviado, eu não estou vendo a câmera. Você que está me assistindo aí no YouTube. Deus tem pressa não em te usar. Porque microfone não é qualquer um, para qualquer um. Púlpito não é para qualquer um. E quando eu digo isso, eu não estou falando do valor da alma. Eu estou falando da experiência. Eu estou falando do preparo. Eu estou falando da maturidade. Só que salvação, Jesus está dizendo, não dá para esperar. Eu quero te salvar. Eu quero te salvar hoje. Pastor, e o que isso tem a ver com a igreja? Para o pregador, eu entendo. Mas o que isso tem a ver com a igreja? Se ele quer salvar agora, se ele quer adoradores agora, por que você que já tem experiência com Deus não começa a pregar já? Para que todos escutem, para que todos sejam alcançados, todos precisam pregar. Pastor, mas é que eu não tenho um dom. Se eu não tenho um dom de pregar, então eu não estou debaixo do dom da pregação. Ah, como eu queria sentir o dom da pregação.
Se eu sentisse o dom da pregação, eu pregaria. Não. Pregar o evangelho não é o dom, é uma ordem. Ide, pregai, ide, pregai. Agora é. Quando você diz, eu ainda vou pregar para aquela menina, eu ainda vou pregar para aquele rapaz, eu ainda vou evangelizar aquela família, você está contra Deus. Você é inimiga do plano da salvação. E pare de cantar com hipocrisia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me. Eu quisera ir ao campo missionário. Mentiroso. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Soldados somos de Jesus e campeões do Pentaluz. Tá na faculdade há quanto tempo e nunca pregou? Ninguém nem sabe que tu é crente lá, covarde. Você está nesse trabalho há quanto tempo e ninguém sabe que tu é crente? Ninguém nunca te pediu oração. Ah, pastor, eu estou com medo de perseguição. Que medo de perseguição? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro que é com ordem e decência, mas tem gente ao seu lado. Cada pessoa ao seu lado é um campo missionário. A mulher é samaritana, a mulher vive numa vida imoral e Jesus está pregando para ela. Jesus está olhando para a alma dela. Por quê? Porque cada pessoa não crente ao seu lado é um campo missionário. E digo mais: para que você tem amizade com o ímpio? Por que você vai nas postagens do ímpio? Best friend, minha best. Não é não. Para que crente tem amizade com o ímpio? É uma pergunta para te incomodar. Em nenhum momento eu vou pedir para tu dar glória. Só vou pedir para tu pregar. Nem que tu saia com raiva de mim, sei lá o que tu tá pensando. Mas escute-me, pregar para uma igreja que sabe o que é pentecostalismo clássico e insistir para ela glorificar, ou tem alguma coisa errada com ela, ou tem alguma coisa errada com a mensagem. E eu sei que essa igreja está recebendo essa palavra. Então eu vou perguntar a jovens e adolescentes: para que tu quer amizade com o ímpio? Mamãe já falou, papai já falou, e você só sabe fazer biquinho. Você só sabe falar que mamãe tá chata, papai tá chato, sério? Então eu pergunto para ser chato também: para que tu quer amizade com o ímpio se não for para pregar? Se não é para pregar, acabou a amizade hoje. Se não é para evangelizar, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho do pecador. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda do escarnecedor. Se não é para pregar nesse grupo, se não é para condenar a prática de pecado nesse grupo, sai do grupo. Senão você está no mesmo nível deles, vai para o inferno com eles. Ah, pastor, mas a gente tem que ter ética, tem que ter educação. Você não foi chamado para entreter bode, foi chamado para transformar bode em ovelha pela pregação. Prega. Vou perder a amizade, mas não perde a verdade. Prega. Vão me chamar de polêmico, melhor ser polêmico que covarde. Prega. Vão me abandonar, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a igreja caminha com você. Prega. Se não é para pregar, você está em pecado. Que
comunhão tem luz com treva? Pastor, mas a Bíblia manda seguir a paz com todos e a santificação. Que bom. Primeiro, paz, comunhão não. Segundo, santificação. Porque quando você segue a paz é a santificação. Tem um momento que você olha para o ímpio e diz: não tem como a gente ter paz. Jesus está pregando para ela. E quem chega? Os discípulos. Os discípulos chegaram, vocês leram comigo, 27. Ele está falando com uma mulher. Não pode. Ele não pode ter comunhão, mas ele pode pregar. Eu vivi uma história. Eu era noivo com a Luana, não tínhamos casado ainda. Preguei em Guaraí, Tocantins. E um baterista chamado Fábio dirigia para mim. Mais ou menos do tamanho do pastor Reginaldo. Botava o banco dele no banco de trás. E eu aqui. Quando acabei de pregar em Guaraí, acabamos literalmente de pregar. Tínhamos que abastecer o carro. Quando ele fez o retorno para abastecer o carro, algumas moças, que nesse tempo podia chamar de prostituta, depois é meretriz, agora é do job. Algumas moças fizeram assim com a mão. E do carro eu vi que uma chorava. Aí eu disse a ele: depois que abastecer, como vamos passar por essa rota, você encosta o carro. Ele: tá doido, é? E abastecemos o carro. Quando retornamos para pegar a BR, a mãozinha. Aí eu disse: encosta o carro. Ele: você é doido, você acabou de pregar. Eu falei: encosta o carro. Ele: é sério? Eu falei: é sério, encosta o carro. Aí ele encostou o carro. Quando ele encostou o carro, ele abriu o vidro, destravou lá, eu abri o vidro. E a mesma moça veio na minha direção. E quando ela veio, meu Deus, o Fábio quase estraga tudo. Ela disse: vocês são crentes? Ele: sim, ele é crente, ele é pregador, ele acabou de pregar na igreja Assembleia de Deus ali, foi uma bênção. Eu falei: calma, Fábio. Desesperado. A gente voltando para Brasília, ia passar em Goiânia para ver a Luana. Aí ela: vocês são crentes? Ele é crente, ele é pregador, ele é pastor. Aí quando eu pedi calma para ele, ela olhou para ele assim e disse: eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Aí eu aqui de jóia baixo, eu falei: toma. Eu olhei para ela e disse: pois não. Ela disse: já que vocês são crentes, me dá um folheto. Eu só quero um folheto. Eu sabia que não teria folheto. Quando eu cheguei na casa da Luana em Goiânia e contei essa história para ela, meu Deus do céu, toda semana a Luana me dava um pacote de folheto. Lembra disso, amor? E eu disfarçando, eu, pastor, pregador, como fui apresentado pelo Fabão, meu Deus do céu. E eu não tive coragem de falar diretamente para ela que eu não tinha folheto. Meu Deus do céu, tem gente aqui que eu nem vi. Eu não tive coragem de falar para ela que eu não tinha folheto. Aí eu abri o porta-luva, passei a mão assim do carro. E eu procurando, Fábio, não tem. Eu colo a boca. E eu procurando, eu disfarçando que estava procurando folheto. E eu disse: moça, eu não tenho folheto. Ela disse: já que não tem, fala alguma coisa de Jesus para mim. Qualquer coisa, só fala de Jesus para mim. Naquele dia, o Espírito Santo falou ao meu coração:
Nunca coloque sua reputação acima do valor de uma alma. Moody passava a tarde na rua e uma moça no prédio desesperada: pastor, sobe aqui, pastor, sobe aqui. Mulher também desse estilo aí, do job: sobe aqui, sobe aqui. E o pastor disse: não posso, sou pastor, vou para casa. Pastor, por favor, sobe aqui, é só uma oração. E ele disse: eu estou sozinho, vou para casa. Ele foi para casa. Ele tenta dormir, rola para um lado, rola para o outro. A esposa pergunta: Moody, por que você não dorme? Ele disse: é que o clamor de uma mulher na rua está na minha cabeça. Pastor, sobe aqui, pastor, sobe aqui. E ela perguntou: o que foi que aconteceu? Ele disse: eu não sei, ela pediu oração, mas eu estava sem você e eu não tive coragem de subir. Ela disse: homem, era só uma oração, vamos lá agora. Então bora, meu amor. Eles se ajeitaram e foram. Moça, cheguei, é que eu estava sozinho, eu estava com medo de me virem orando por você e acabarem com o meu ministério. Nem tinha internet, imagine. E aí, agora eu estou aqui com a minha esposa. Você está precisando de ajuda? Ela estava sentada à beira da calçada. Ela disse: não, é que minha esposa, minha amiga, queria uma última demonstração de amor pela alma dela. E quando eu te vi passar na rua, eu disse: o pastor é a maior demonstração de amor. E eu te chamei para o Senhor orar. O Senhor disse que não iria orar. Eu precisei sair. Quando eu voltei, a minha amiga tirou a própria vida, pois nunca se sentiu amada. A partir daquele dia, Moody decidiu ganhar 1 milhão de almas. E conseguiu. Eu não sei se Deus te dará a mesma oportunidade, mas você sabe para quantos você já poderia ter pregado e não pregou? Quantos você deveria ter resgatado a alma e não resgatou? Eu não posso encerrar essa mensagem sem falar o que eu vou falar agora. Projeta o versículo de número 37. Eu quero que a igreja leia. Um é o que semeia, outro é o que ceifa. 1, 2, 3. Tá horrível. 1, 2, 3. Sabe por que você não prega? Porque você confunde ceifar com semear. Você pensa que pelo fato de ter semeado o evangelho é você quem vai colher a vida para Jesus. Vou explicar mais. Você pensa que pregar é ganhar alma. Você pensa que evangelizar é o mesmo que ganhar alma, e não é. Você evangelizou ali, evangelizou aqui, e ninguém nunca aceitou Jesus. Aí a pessoa diz: prego, mas não, eu prego, ninguém aceita. Talvez você se sinta como eu me sentia quando eu andava com minha avó entregando folheto, e eu pregava para aquelas pessoas com a minha avó, e eu ficava triste. Nós dois pregando, era 2 contra 1, no bom sentido, e a pessoa não aceitava Jesus. Eu ficava triste. Você também se abate. Você também se entristece. Pastor, eu já liguei um som. Pastor, eu já fiz um grupo. Pastor, eu já liguei. Pastor, eu já tentei, mas ninguém aceita Jesus. Vou parar de pregar. Mas presta atenção, pelo amor de Deus. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Um é o que planta, outro é o que colhe. Quantas mães me escutando aqui, que os filhos nasceram, cresceram. Você pregou, e ele desviou. Ela desviou. E agora que você continua pregando, e essa pessoa não volta para Jesus. Aí de repente vem um pregador de fora e prega. Aí a pessoa vem e aceita Jesus. Aí dá vontade de olhar e dizer: ô filho da mãe, eu prego há tanto tempo e você não se converte. Aí vem um pregador que nós nunca vimos e tu se entrega, menino.
A verdadeira mãe não diz isso. O verdadeiro pai não diz isso. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe vai dizer: eu semeio e Jesus levanta outro. Os pastores que estão aqui sabem do que eu estou dizendo. Pastor Lúcio França, pastor Reginaldo e os outros. Você está ali na doutrina, pregando, ensinando os crentes, aconselhando. Você vai numa cruzada e prega. Aí de repente vem o evangelista, prega 10 minutos e vê um monte de gente aceita Jesus. Eu vi num vídeo, Billy Graham senta e nem abre a Bíblia, porque o americano não tem esse costume de abrir Bíblia publicamente. Ele senta no ginásio lotado e começa a falar: ei, Zaqueu, desce da árvore. Aí ele começa a falar um monte de árvore: árvore das drogas, árvore da prostituição, desce da árvore do cigarro. Assim como Jesus amou Zaqueu, Ele também ama você. Falei: oxe, sentado. E de repente um monte de gente começa a descer das arquibancadas. Aceitando a Jesus. Um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Você planta, Deus levanta outro para colher. Volte a pregar, porque você só prega, quem salva é Jesus. Volte a evangelizar, porque você só fala e o Espírito Santo está dizendo a alguém: sua mensagem não se perdeu e não se perderá. Um dia alguém vai se lembrar da sua mensagem. Não é do seu nome, eu vou repetir: um dia alguém vai se lembrar da sua mensagem. Ela vai brotar. Agora eu termino e lhe digo: você pode ganhar alma, você pode pregar, é ganhar alma. Você só não pode ganhar alma sem pregar. Você pode pregar e não ganhar. Você só não pode ganhar sem pregar. Vai vir aqui à frente agora só quem depois dessa pregação disse: eu quero pregar, eu vou pregar. O pastor me chamou hoje à tarde e disse: pastor, eu quero no mínimo 1000 jovens disponíveis a pregar. Vem. Fica aqui. Vem, porque Jesus está colocando amor por almas em você. Não vem para aparecer na filmagem. Vem porque você quer almas. Vem porque você vai pregar. Jesus não pregou para uma multidão. Jesus pregou para uma mulher. E essa mulher trouxe uma multidão para Jesus. Que coisa linda, meu Deus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Pais espirituais, estendam as mãos para eles.
pastores estendam as mãos sobre ele. Eu quero pregar. Eu quero pregar. O seu desejo está confirmando o seu chamado hoje. O seu desejo está confirmando o seu chamado hoje. Ah, tem muita igreja que vai se abrir nesse estado. Já vejo pela fé os barcos cheios de missionários. Os aviões recebendo missionários. Vilas, ilhas e cidades recebendo você, porque a chama está sendo acesa agora. Não sei por que você parou, mas você sabe. O Espírito Santo está te fazendo amar vidas hoje. Em nome de Jesus. Pai, olha aqui essa juventude de joelhos. Senhor, olha aqui homens e mulheres que não conseguiram chegar aqui, mas estão dizendo: eu quero pregar. Outros estão dizendo: eu quero ganhar almas. Playback, volume, por favor. Volta, amor, volta. Deixa ele botar o playback com volume, que aqui está sem volume o playback. Estenda as mãos, igreja. Jesus está ouvindo um clamor de adolescentes e jovens aqui dizendo: eu quero ganhar almas. E outros dizendo: eu quero pregar. Escondi do meu chamado. O vento veio forte, o barco quase virou, mas não era o fim. Era Deus me chamando pra voltar pro lugar que eu não era pra você ter parado. Eu disse: não dá mais, mas Ele disse: estou aqui. Eu tô aqui. Eu tentei desistir, mas Ele nunca desistiu de mim. Chore! Eu desisti, mas Deus não. Eu parei, mas Deus não. Eu abri mão, mas Deus não abre mão de você. Quando eu perdi, seu chamado tá de pé. Mas o propósito não fugiu de mim. Era Deus me dizendo: filho, Nínive ainda espera por ti. Tem gente precisando do seu testemunho. Tem gente precisando de uma canção que você vai gravar, vai cantar, vai tocar. Tem gente precisando. Dentro do ventre do peixe aprendi a orar de verdade. Quem me viu no fundo do poço nunca imaginou minha retomada. Mas Deus estava ali, onde ninguém mais ficaria. Ele me viu como ninguém me via. Esse é o seu Deus. Eu fugi, mas Deus investiu em mim. Eu caí, mas Deus investiu em mim. Jesus está curando sua alma, sua mente. Eu duvidei, mas Deus investiu em mim. E quando eu voltei, Ele me disse: agora vai, porque eu sempre estive aqui.
fugir do propósito, mas o propósito não fugiu de mim. Era Deus me dizendo: Jonas, o teu chamado é maior do que sua escolha. Eu estou ouvindo clamores aqui na frente, gente. E não é por microfone, nem por púlpito, é por almas. Chore porque Jesus diz: eu te capacito. Clame porque Ele diz: você está sentindo o que eu sinto por almas. Fiquem em pé. Os que ficaram de joelhos, fiquem em pé. Vocês que vieram à frente, com ousadia, fale para quem está do seu lado: só prega. Só prega. Só prega. Abra um espaço no meio. Abra um espaço aqui. É tudo graça, misericórdia e bondade. Abre aqui. Não há nada que eu possa. Eu quero chamar você que se afastou do Evangelho para voltar para Jesus agora. Não posso esquecer. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus. Eu te chamo para voltar para Ele agora. Transformou a minha dor. Só quem se afastou e quer voltar para Jesus, corre aqui. Nós vamos orar por você agora. De onde foi que me tirou? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Alguém vai pregar para você aí agora. Alguém vai te convidar. Eu te adorarei. Alguém vai olhar para você e vai te chamar. Vem, e você vem. Está aqui. Te adorarei sem segundas intenções. Reconheço quem tu és. Eu me prostro aos teus pés, só pra te adorar, Senhor. Tem 150 jovens que receberam o uniforme e ainda não são crentes. De todo coração. Volta para Jesus agora que Ele vai te usar na palavra. Vem para Jesus agora que Ele vai te usar muito para ganhar vidas. Reconheço que vem para papai. Eu me prostro. O Espírito Santo te diz: se hoje ouvirdes a minha voz, te adorar, Senhor. Não endureça o teu coração. Eu vim pregar para você pregar, e eu vim pregar para ganhar almas. Tudo graça, misericórdia e bondade, e não há nada que eu possa me gloriar. Não posso esquecer do bem que me fez. Transformou as minhas dores em experiências pra contar. Me lembro muito bem de onde foi que me tirou. Volta porque você está com saudade de Jesus. Agora é te adorar. Vem que seus pais estão clamando pela sua salvação. Eu te adorarei de todo coração. Seus amigos estão clamando pela salvação da sua alma.
reconheço quem tu és. Eu me prostro aos teus pés, só pra te adorar, Senhor. Desça da arquibancada, moça, vem, Eu rapaz. te adorarei. Volta pra Jesus. De todo o coração. Humilhai e puxe debaixo da potente mão de Deus. Sem segundas intenções, reconheço quem tu és. Eu me prostro aos teus pés, só pra te adorar, Senhor. Juventude, estenda a mão e diga: salva almas, Jesus. Salva almas, Jesus. Graça, Graça, graça. liberta o pecador, Jesus. Em ti eu encontro Traz as vidas pro seu reino, Jesus. graça, 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 graça. Em ti eu encontro graça. graça de Deus. Graça, graça, em ti eu encontro graça, graça, Misericórdia, graça, favor de Deus. em ti eu encontro graça. De todo o coração. Salva, Jesus. Te Liberta, Jesus. adorarei. Transforma, Sem Jesus. segundas intenções. Perdoa, Jesus. Reconheço quem tu és. Eu me prostro aos teus pés, só pra te adorar, Senhor. Eu te adorarei de todo o coração. Te adorarei sem segundas intenções. Reconheço quem tu és. Eu me prostro aos teus pés, só pra te adorar, Senhor. Tá vindo mais vidas? Graças. Igreja, tem muitos jovens, adolescentes de joelhos aqui, se entregando para Jesus. Vamos orar por eles. Estenda as mãos, igreja, por favor. Por gentileza, estenda as mãos. Senhor, obrigado por essas pessoas que ouviram a pregação da sua palavra. O Senhor amou tanto aquela vida que expôs o vazio da alma dela, mas preencheu. E aqui estão essas pessoas me ouvindo pregar. Futuros profetas e profetisas, missionários de já, porque o Senhor é o Deus que antecipa. O Senhor tem pressa para salvar, e eles serão preparados, capacitados, cheios do Espírito e levados a ganhar vidas, cheios de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.